Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Can we just make love? Not one. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a nossa treinadora amor, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. É um prazer hoje fazer esse programa aqui com vocês. Camila, você gosta de sauna? Demorei para responder, né? Aprendi a gostar de sauna, mas eu sou daquelas que eu faço a sauna, tipo, 2-3 minutinhos, aí preciso tomar uma ducha, aí às vezes eu nem volto a segunda, terceira vez. Não é uma coisa que me dá um super prazer, mas é meio eu aprendi a fazer, né? Mas eu aprendi a fazer. Bom, gostando ou não, é pra lá que a gente vai hoje, mas numa sauna um pouco diferente do que a gente tá acostumada. A nossa sauna não tá quente, não. A temperatura tá abaixo de 100 graus negativos e eu tô falando da criossauna, ou crioterapia. Foi inclusive o método usado pelos jogadores Neymar e Danilo durante a Copa do Catar para acelerar a recuperação de lesões. Quem entende tudo desse assunto é o fisioterapeuta Rodrigo Iglesias, que está na ponta da linha com a gente agora. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa Band News Informa. Olá, pessoal. Oi, Bruna. Oi, Camila. Um prazer enorme poder participar do programa de vocês, tentar passar um pouquinho dessa gelada para vocês, né? Um pouquinho de informações sobre realmente entrar numa fria. Bota gelado nisso. Mas vamos lá, então, Rodrigo, explicar o passo a passo dessa crioterapia. E já aproveito para te perguntar, né? Crioterapia, criossauna, qual que é o termo correto? Do que a gente está falando aqui e como que funciona? A criossauna é uma técnica de crioterapia, porém, ela não utiliza do gelo que todos estão acostumados a fazer, o que é o banho de imersão, que seria o gelo com a água, onde as pessoas têm mais hábito de utilizar para fazer uma técnica de crioterapia. A criossauna, ela utiliza do nitrogênio, então ela faz uma criogenia, na verdade, é uma nomenclatura que a gente usa para esse tipo de terapia. Então é o frio induzido pelo nitrogênio, onde o paciente entra na sauna, né, num local que ele fica em pé, que é a máquina. Nessa máquina, você posiciona o paciente para que ele fique com os ombros e a cabeça para fora, o resto todo o corpo está dentro dessa criossauna, e aí você ativa, dá o play, e o paciente em 3 minutos vai receber esse frio extremo, que tem uma variação de menos 100 graus Celsius a menos 190, induzindo o corpo a um frio extremo e buscando vários efeitos que a gente vai falar, metabólicos para o paciente que está sendo submetido a esse tipo de tratamento. Rodrigo, e você falou que em 3 minutos a temperatura chega aí entre menos 100 e menos 190. Essa mudança de temperatura rapidamente, né, sem ter uma aclimatação, né, não sei se esse é o termo para isso, ela é fundamental no processo, ou ela pode ser um problema, ou é pela praticidade mesmo da coisa, do defeito do tratamento? Na verdade, você pré-programa a temperatura que o paciente vai chegar, que ele vai atingir. Então, a máquina inicia em menos 100, e eu, óbvio, na primeira terapia, não coloco esse paciente a menos 190. E eu busco realmente esse choque térmico, para quê? Para que o corpo tenha uma resposta a esse frio extremo. Então, o tempo vai ser sempre 3 minutos, não pode ficar mais de 3 minutos. Se o paciente não aguentar os 3 minutos, a gente pode pausar, parar, estopar, e ele termina a terapia com o que ele aguentar. 99% dos pacientes aguentam essa temperatura que você pré-estipula, e eles terminam o tratamento em 3 minutos. Parece pouca coisa, mas 3 minutos nessas condições deve ser uma eternidade também, né? Eu acho que você fica mais assustado da leitura do número do que propriamente da sensação que a máquina te proporciona. Quando você entra na banheira de gelo, por exemplo, você está no mínimo a 1 grau, porque se o gelo com a água atingir 0 grau negativo, ele congelou, você não consegue entrar, correto? Quando você entra na banheira de água
gelada, bem gelada, você tem uma sensação N vezes pior do que você entrar na criosauna. Porque a criosauna, o nitrogênio é um frio seco. Então você não tem aquela sensação do molhado, que é a sensação do banho frio, que é a sensação de que todos já devem ter sentido de entrar no mar gelado, num rio gelado, numa cachoeira, que é uma sensação que você consegue ficar pouco tempo, porque ela está em contato com os termorreceptores da pele direto e você tem uma sensação muito ruim de frio. Na máquina, isso não ocorre. Só para a gente ter um grau de comparação aí, para que você atinja o que o banho de imersão na banheira de gelo faz, você teria que fazer 25 vezes a banheira para atingir o efeito de 3 minutos da máquina de criosauna. Rodrigo, e quais são, por que a gente faz isso? Quais são os objetivos da gente fazer a criosauna? Essa é uma excelente pergunta, Cami. A criosauna é para todo mundo. Ela foi desenvolvida há 40 anos atrás nos Estados Unidos, na Europa, e ela é utilizada, porque como a gente está muito atrás em algumas coisas de aprovação, porque barra em aprovações governamentais aí de órgãos que são responsáveis pela aprovação do equipamento no Brasil. Então essa criosauna entrou no Brasil há pouquíssimo tempo, ela tem poucas clínicas, em poucos clubes, mas ela vai ganhar o mercado, eu não tenho a menor dúvida, ela é uma tendência de mercado na Europa e nos Estados Unidos. É um mercado muito bem explorado já, porque a máquina, há 40 anos atrás, como eu estava dizendo, ela foi desenvolvida primariamente para atender pacientes reumáticos. Então, quando a gente pensa em pacientes reumáticos, a gente pensa em pacientes mais idosos. Óbvio que existem pacientes jovens com problemas de reumáticos, mas a grande maioria são pessoas de meia idade para frente. Então, isso foi criado para fibromialgicos, pacientes reumáticos e depois foi implantado no esporte, porque percebeu-se todos os efeitos que ela gerava benéficos à recuperação do paciente, ativação celular, vasodilatação, retirada de ácido lático, retirada de processo inflamatório, tudo o que a máquina possibilitava como efeito, e foi trazida para o esporte, introduzida no esporte, e desde então ela começou a ganhar notoriedade dentro do meio esportivo. E ultimamente ela tem sido utilizada com muita eficácia em pacientes com distúrbio de sono, ansiedade, pacientes com depressão. Nos Estados Unidos o FDA já aprovou e alguns convênios têm aprovado, regulamentado o uso da criosauna no uso de pacientes depressivos, porque ela trabalha a parte metabólica, liberando substâncias que o paciente em depressão não libera mais. Eu vou falar um pouquinho da parte metabólica, o que acontece, mas a indicação é muito vasta. A indicação é muito grande, você tem desde pacientes pós-operados, pacientes com lesões ortopédicas, prevenção na parte de lesão, a parte de recovery que a gente chama, a parte estética, porque estimula a parte de produção de colágeno, uma aceleração metabólica, então, ou seja, ajuda na queima calórica, aí aumentar um pouquinho, não é que ela ajuda o paciente a emagrecer, que fique claro isso, mas ela acelera o processo metabólico se o paciente tiver atrelado a isso. Uma dieta acompanhada de uma nutricionista, ou atividade física acompanhada de um treinador, de um profissional de educação física, associado a isso você tem uma aceleração metabólica, o que pode te beneficiar na queima calórica e no emagrecimento como um todo. O Band News em Forma está recebendo hoje o fisioterapeuta Rodrigo Iglesias para explicar tudo sobre criosauna, uma técnica que ajuda na recuperação de lesões, colocando o paciente em uma câmara com temperaturas negativas. Rodrigo, é um tratamento caro? Ele não é um tratamento caro, mas ele também não é um tratamento, que eu posso dizer, popular, porque você, além de você ter que investir na máquina, que é o grande negócio que gera mais ônus, vamos dizer assim, que é mais caro para o investimento, e você tem um custo do nitrogênio, né? O nitrogênio não é uma substância barata, mas ela traz benefícios, como eu mencionei para vocês, 25 vezes a mais do que os recursos que hoje são utilizados pela grande maioria das clínicas e das instituições, dos clubes.
Rodrigo, quanto que sai uma sessão, de quanto a quanto, assim? E os planos de saúde hoje, por exemplo, cobrem isso? Hoje no Brasil ainda você não tem uma cobertura 100% disso não, Cami, mas ela pode ser usada como uma técnica de fisioterapia, por isso eu estou te dizendo, a importância de você ter um profissional que saiba te indicar, você entra como um recurso, sim, de fisioterapia, porque ela é uma técnica de reabilitação, então ela vai estar junto no processo de reabilitação do paciente. Hoje aqui no Insport, na X-Recover, que é onde a gente usa a criosauna que a gente trouxe, a gente acaba fazendo um custo de 3 tipos de recover, vamos dizer assim. Se você for um paciente que está em tratamento de fisioterapia, eu preciso utilizar, eu tenho um custo muito menor, porque já está induzido no preço da reabilitação do cara. Agora, se você vier só para fazer a máquina, só a máquina, hoje eu tenho um custo por sessão de R$220. A máquina mais a bota que a gente utiliza para associar o processo de recuperação, que é uma bota de compressão, eu tenho um acréscimo vai para 260, e o recovery que a gente padroniza como Gold, que seria a massagem miofacial, a bota de compressão associada à máquina de criogenia, você tem um custo de R$300 para fazer essa aplicação dessa técnica. E aqui no Brasil está mais presente, imagino que aqui no Sudeste, ou já tem em outros estados? Como é que tá? Tem outros estados, mas ela tem o Sudeste como exatamente com maior procura e com maior número de clínicas. E a gente está lançando agora uma coisa que eu vou falar em primeira mão para vocês, a gente vai levar a criosauna até vocês. Então a gente montou uma criosauna móvel, nós levaremos a criosauna dentro de um container. A ideia é difundi-la pelo Brasil, fazer com que ela chegue até os pacientes, com que esses benefícios cheguem até o produto final, que é o cliente, que é o paciente, para o bem-estar e para a performance dele. Imagine a seguinte cena, você de shorts, entrando em uma câmara resfriada com temperaturas chegando a 190 graus negativos. Esse é um procedimento conhecido como criosauna e é o assunto de hoje aqui do Band News Informa. O nosso convidado é o fisioterapeuta Rodrigo Iglesias. Rodrigo, o que ela faz? O que acontece com o nosso corpo na hora que a gente entra dentro dela? Porque, pelo visto, é um estímulo externo que faz com que o corpo crie uma resposta a esse estímulo que é benéfica para o nosso organismo. É isso? Perfeito, Cami, é isso aí mesmo. Explicando para o leigo, que eu acho que é o público da gente, são os ouvintes, são os nossos pacientes, a máquina gera exatamente isso. Então, assim, você submete o corpo a um frio extremo, desde a entrada dele na máquina. Apertei o play, esse corpo está recebendo uma temperatura extrema de pelo menos menos 100 graus Celsius. Nesse momento, o paciente está ou de sunga, ou de shorts e top, ou de biquíni, ou de calcinha sutiã, ou de cueca, mas está com roupas íntimas, poucas roupas, com uma bota no pé para proteger a região dos pés, onde a gente tem menos músculos e menos circulação e tem mais receptores, e uma luvinha para proteger as mãos. Basicamente, o paciente está assim dentro da máquina. Nesse momento, a gente ativa a máquina, o paciente começa a receber um frio, vamos dizer, de menos 100 graus Celsius, direto na pele. O corpo entende que ele vai congelar. Ele não sabe aonde ele está, por quanto tempo ele vai receber esse frio. Então, ele pensa assim, inteligente da forma que o corpo humano ele fala assim, precisamos nos manter vivos. Vamos proteger órgãos e vísceras e o cérebro para que a gente perdure o maior tempo vivo e saudável. Então, o corpo, nesse momento, faz uma retirada de circulação de membros inferiores, principalmente das pernas, vamos dizer assim, e traz essa circulação para os órgãos, coração, pulmão, rim, fígado, baço, intestino e cérebro, tentando manter a região que está no nosso tórax mais aquecida e com maior circulação. Nesse mesmo momento, ele manda uma informação para o cérebro e diz assim, meu querido, vamos trabalhar produzindo a defesa do nosso organismo. E aí começa uma enxurrada hormonal, o corpo começa a trabalhar a nosso favor desde o primeiro minuto. Então, existe uma produção de endorfina, dopamina, histamina, serotonina, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, adrenalina,
para tentar manter o corpo ativo. Como ele não sabe quanto tempo isso vai acontecer e por quanto tempo vai durar esse tratamento, o corpo continua produzindo isso, ao mesmo tempo tirando das células de gordura, fazendo uma lipólise, uma quebra de gordura, para tentar ter energia para manter tudo funcionando. Daí eu digo para você que o corpo, porque que você pode usar na área estética também. E nesse momento, vamos dizer, acabou, deu os 3 minutos, a máquina desligou. Após esses 3 minutos, com o corpo produzindo tudo isso que a gente acabou de falar, essa enxurrada de coisas boas que o corpo produziu, ela vai voltar para o organismo, ou seja, paramos de receber o frio. A vasoconstrição que nós tínhamos em membros inferiores, em braços, em extremidades, por exemplo, ela vai se dar uma vasodilatação, ou seja, o corpo vai voltar a trazer o sangue que está mais oxigenado, que está mais puro, que está cheio de substâncias boas para todo o corpo. Então ela vai passar por músculos, tendões, articulações, órgãos que estão às vezes inflamados, no caso dos reumáticos, no caso de uma lesão, está com um processo inflamatório, está com um processo de formação de tecido, então ela acelera o processo porque ela leva um sangue muito melhor, com muito mais oxigenado e com muitas substâncias que fazem o nosso corpo andar. Vai trazendo isso, por isso a indicação para pacientes, por exemplo, com distúrbio de ansiedade, depressão e insônia. Esses pacientes, na maioria das vezes, são pacientes que têm distúrbios químicos, ou seja, o corpo deles, naturalmente, param de produzir algumas dessas substâncias. Dopamina, histamina, serotonina, e a máquina induz o corpo a produzir isso de uma forma natural, ou seja, endógena. O seu corpo não recebe nada além de um estímulo externo para que ele volte a processar e trabalhar a teu favor. Esse processo, você já falou bastante, né, de como funciona essa parte metabólica, de como o processo atua no nosso corpo. Falou aí muito da questão de reumatismo, né? Mas é um processo também voltado para a recuperação de fraturas e não só de lesões musculares? Bruna, é uma excelente pergunta. Como eu expliquei previamente, a criossauna estimula o corpo como um todo, ela está indicada para todos os tipos de lesões ortopédicas, vamos dizer assim. Então, o sistema musculoesquelético como um todo, porque você vai aumentar a circulação, você tem primeiro uma retirada da circulação, uma diminuição, vamos dizer assim, e depois uma aceleração do processo de revascularização quando termina o tratamento, levando substâncias para todas as lesões. Então, acelerando o processo de fagocitose, de formação de tecido, de formação na parte óssea, de resolução dos processos inflamatórios, o que nos ajuda muito na aceleração da reabilitação do paciente, retirada de edema, retirada do processo de inchaço, isso tudo prejudica demais qualquer fisioterapeuta, qualquer ortopedista, qualquer pessoa que trabalhe com reabilitação. Então, às vezes, a gente perde muito tempo nessa fase inicial do paciente, tentando tratá-lo para tirar o processo inflamatório, para tirar a dor, para tirar o inchaço propriamente dito, e aí você consegue com a máquina, como ela mexe com o corpo de uma forma metabólica e sistêmica, você consegue acelerar esse processo. Existem atletas aí de clubes de futebol que fazem uso que acabam acelerando o processo de retorno em 40% a 50% das vezes, sem falar na fase preventiva, que é para tentar evitar lesão. Eu estou falando de caras que já se machucaram. Então a criossauna, ela não substitui o trabalho que é feito na fisioterapia, são complementares, jamais. É isso? É isso aí, ela é uma técnica que veio para agregar tanto na área preventiva quanto na área curativa. Então, assim, ela soma muito na área de prevenção, então tentar fazer com que o atleta não se machuque é o grande dilema de quem trabalha com esporte, né? De clubes de futebol, atletas de atletismo, jogadores de vôlei, a gente quer tentar deixar esse atleta menos tempo possível fora da atividade dele. Então, por isso que as técnicas de prevenção estão cada vez mais evidentes e cada vez mais em alta. Mas essa é uma técnica que vem somar
a todas as outras técnicas de fisioterapia que nós já utilizamos. Não substitui, muito pelo contrário, ela soma e soma muito no processo de reabilitação. Você aí, conhece a criosauna? Esse é o tema de hoje do Band News Informa, que está recebendo o fisioterapeuta Rodrigo Iglesias. É uma câmara de temperatura negativa que acelera a recuperação de lesões. Rodrigo, a criosauna também traz benefícios cognitivos? Total. Trabalha a revascularização, aumenta a circulação na parte cerebral. Eu tenho vários pacientes que vêm na clínica pré-trabalho. Por exemplo, a gente abre a clínica às 7 da manhã, o cara passa aqui 3 minutinhos, toma um banho de criosauna e vai para o trabalho. Muito mais focado, muito mais ativo, com uma disposição ímpar, eu diria. Hoje existem times, por exemplo, da NBA e no basquete, que eles usam como o warm-up dos caras no pré-jogo, de fazer o atleta entrar 100% já focado no jogo, antes do jogo. Rodrigo, você falou também aqui que, na verdade, essa máquina vem para ajudas de não... Ela acabou se destinando ao esporte, né? Mas você falou de pessoas com reumáticas, com depressão, né? A gente entende isso tudo da produção, principalmente a depressão, né, ter um fator químico, a falta de produção de uma série de neurotransmissores, e eu não sei se eu escutei direito, mas você falou sobre a fibromialgia, e a fibromialgia, ela é tão complicada, né, de ser tratada, tudo. Como é que realmente ela ajuda no processo de fibromialgia? Camila, o paciente desencadeia pontos gatilhos, né, na fibromialgia. Como esses pontos gatilhos nem sempre são palpáveis ou atingíveis por nós no tratamento, é uma terapia de difícil tratamento, ela auxilia, porque como eu disse, com todos esses hormônios, com toda essa movimentação metabólica, sistêmica, você reativa pontos circulatórios, você leva a circulação para regiões que estão inflamadas, então você traz benefícios a esses pacientes com relação às dores deles. Inclusive a gente pode entrar até no aspecto de menopausa, porque é uma falta de produção desses hormônios, um desequilíbrio, e isso tudo acaba fazendo muita diferença, né, para a qualidade de vida das pessoas. Sim, tem uma relação com o bem-estar, né, o bem-estar feminino, né, você acaba tendo uma baixa hormonal, e aí gera um distúrbio generalizado no corpo da mulher. Eu tive uma paciente que ela veio na semana, 10 dias depois de ter terminado o ciclo menstrual dela, e ela voltou a ter ativação do ciclo menstrual naquele dia após ser induzida à criosauna. Então, assim, ela realmente mexe com toda a parte metabólica, sistêmica e circulatória do corpo. Então, por isso você colhe benefícios de forma generalizada. Can you tell me why you can't surround my life, you better not come make me cry. O fisioterapeuta Rodrigo Iglesias é o convidado de hoje do Band News Informa, está conversando com a gente sobre criosauna, um método que auxilia na recuperação de atletas em um ambiente de baixíssimas temperaturas dentro de uma câmara. Foi inclusive utilizada pela seleção brasileira na Copa do Catar. Rodrigo, como é que funciona a definição de quantas sessões os atletas passam por esse procedimento? Depende da lesão? Como é que é? Bruna, a criosauna ela não tem uma contraindicação e nenhuma... Você pode fazer como você faz o gelo, você pode fazer ela como tratamento diário. A gente usa uma vez por dia, óbvio, porque você dá uma sobrecarga no corpo, é uma temperatura extrema, você leva o corpo a um estresse inicial e que gera o benefício para você, então uma vez ao dia, mas pode ser feito todo dia. Pensando em atleta, você falou aí sobre... A metodologia foi utilizada, a técnica foi utilizada pela seleção brasileira no Catar mesmo, nós que fizemos a ponte para que a empresa que traz essa máquina para o Brasil, que é uma empresa europeia, pudesse colocar a sauna à disposição dos jogadores brasileiros, pensando no processo de prevenção de lesão, para que eles estivessem sempre muito próximos dos 100% para os treinamentos e principalmente para os jogos.
Infelizmente, acabamos usando ela na lesão, por exemplo, do Danilo e do Neymar. A gente nunca quer que o atleta se machuque, mas ela foi uma das técnicas utilizadas pelos fisioterapeutas, pelo departamento médico da seleção lá no Catar, para acelerar o processo de recuperação dos atletas que estavam machucados e dos atletas que estavam em treinamento de altíssimo rendimento, precisando estar em 100% da performance. Então os pós-treinos eram utilizados. Então é uma máquina que você pode utilizar o tempo todo, todos os dias, no momento de fadiga, para que você colha os benefícios. Tem algum risco, por mais que seja uma coisa boa, tem algum risco? Cami, tem sim. Ela apesar de ser um ambiente 100% controlado, porque antes do paciente entrar, a gente faz a aferição da pressão do paciente, a gente tem uma conversa com ele para saber se ele tem alguma síndrome com relação ao fenômeno de Renault, que é uma hipersensibilidade ao frio, um cara que tenha uma hipertensão, por exemplo, descontrolada. Se ele for um hipertenso controlado e tiver no momento onde se afere a pressão, tudo controlado, ele não tem risco nenhum de entrar. Mas um cardiopata descontrolado também tem risco de entrar. Se ele for um cardiopata e estiver no momento tudo controlado e tudo tranquilo, com exames prévios, com tudo feito de uma forma recente, sem risco, você traz essa máquina com risco muito baixo. Justamente, é legal você ter perguntado sobre isso, porque antigamente, quando ela foi criada nos Estados Unidos, as pessoas chegaram a utilizar ela de até 7, 8 minutos. E eu tenho pacientes que hoje vêm na clínica para fazer terapia, que moravam nos Estados Unidos e já conheciam e faziam semanalmente, 2, 3 vezes por semana, e tiravam benefícios, os proveitos da máquina. E um deles falou: Rodrigão, no começo lá atrás, eu cheguei a fazer nos Estados Unidos 6, 7 minutos de câmara de fria. Porque antigamente os caras não tinham os estudos que nós temos hoje, e aí eles acabavam iniciaram utilizando a máquina mais ou menos com o tempo que a gente aplicava a crioimersão no gelo. E aí eles começaram a ter problema de queimadura na pele, teve cara que teve até problema de falta. Teve gente que chegou a óbito porque o corpo não resistiu há tanto tempo numa temperatura ficou hipotérmico e o cara teve falência. Então, hoje, os 3 minutos é um tempo, parece baixo, mas é um tempo de segurança, onde você consegue colher os benefícios da máquina e não impor o paciente a risco. Bom, então, novamente, né, a gente traz aqui para o programa, né, Rodrigo e Bruna, um tratamento que é sempre importante ser monitorado e indicado, né, porque a gente fala sobre o uso tanto de suplementos, sobre medicamentos, sobre treinamento, e a gente tem que ter sempre esse olhar para a individualidade, né? Então, simplesmente chegar num lugar e querer fazer aquele tratamento pode implicar, sempre há riscos, por mais seguro que as coisas sejam. Total, Cami. Daí a importância de você ter pessoas capacitadas e pessoas profissionais da área podendo atuar e fazer essa investigação. Se o paciente realmente tem indicação do tratamento, isso para mim é prioritário, porque eu sou da opinião que, mesmo sendo um tratamento que pode ser para todos, naquele momento talvez ele não tenha o efeito que você busque do aparelho para aquela pessoa, para aquele paciente. E a estética muda muito? Você comentou da produção de colágeno, né? Então a pele deve ficar mais radiante. Pronto, a gente pronto. A estética é o ponto que todo mundo quer atingir. Isso, e é sempre um problema, né, gente? Mas é um bônus também, né? É um bônus total, assim. Eu costumo brincar com meus pacientes, eu falo, se você deixar claro que faz bem para a estética, os benefícios da saúde, eles não querem nem ouvir. Então, ainda bem que a gente entrou na estética no último aspecto. Você tem um estímulo geral, você tem uma quebra de deposição de gorduras localizadas, por exemplo, porque você tem uma hipóxia em alguns lugares do corpo. Você não vai chegar à circulação, você não tem de onde tirar energia para que o corpo continue funcionando. Então você tem uma lipólise, que é a quebra de gordura para a transformação em energia para que você se mantenha vivo. Então esse é um dos pontos favorecidos. Quando eu falo para vocês, por exemplo, celulite, você tem uma célula que ela tem uma menor capacidade de
oxigenação, a circulação está chegando menos naquela região. Como a gente explicou que, de uma forma generalizada, o corpo aumenta a circulação no retorno pós-terapia, até ao término da terapia, você aumenta toda a circulação, músculos, tecidos, pele, cutâneo, subcutâneo, parte óssea. Então, os benefícios são gerais. E aí você estimula toda essa parte estética, vamos dizer assim. Essa perda calórica tem uma média? Tem sim, Bruna. Tem, e ele não vai contar. É isso, porque o povo vai ficar louco. Eu vou contar, mas assim, antes de contar, eu quero dizer uma coisa. Ela não é uma estratégia de perder peso, porque senão nós estamos ferrados. Se eu falar que isso é para perder peso, eu estou mentindo para você. Porém, ela é uma técnica que acelera o metabolismo. Acelerando o metabolismo, você tem estudos que mostram uma aceleração e uma queima de 500 a 900 calorias, dependendo da composição da paciente, dependendo de como ele é, se ele é mais gordinho, mais magrinho, se o organismo é mais ativo, se está lento. Então você tem uma alteração entre 500 e 900 calorias no dia que o paciente fez isso. Putz, então eu não preciso ir para esteira. Putz, eu não preciso mais fazer regime. Não, não é isso, gente. Ela é mais um processo que ajuda o teu organismo a se acelerar. Para que você tenha perda de peso, você tem que fazer uma dieta balanceada associada a um exercício, e aí, atrelado à máquina, isso pode te estimular, sim, a ter benefícios no processo de perda de peso. Então, assim, não é ela fazendo só ela que você vai emagrecer. Ela não vai te fazer esse milagre, infelizmente não. Tá certo. Bom, eu quero agradecer demais a entrevista com o fisioterapeuta Rodrigo Iglesias. Explicou tudo aqui, passo a passo, da criossauna. Rodrigo, obrigada, viu? Bom trabalho e obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Espero que possa ter ajudado muita gente aí. Let's make some bad decisions. I want you, baby, all of the time. Send me all your kisses. I want you. O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje, programa especial para explicar tudo sobre a criossauna com o fisioterapeuta Rodrigo Iglesias. Camila, a gente fala muito sobre gelo para auxiliar ali no processo de recuperação, né, das lesões. A criossauna tá para acompanhar o processo, mas o gelo nunca sai de moda, né? Não, Bruna, não sai de moda. O gelo, ele continua sendo uma técnica, um método maravilhoso. Hoje em dia, inclusive, existem aquelas bolsinhas que você coloca, super práticas, que ainda para cada parte do corpo, se é ombro, se é joelho, se é quadril, tem um velcro ali, uma parte que sustenta, que já é adequada para cada articulação, né? Então, ele continua, assim, extremamente em alta, a gente não pode abrir mão disso. Então, às vezes, uma pós-sessão de treino ou numa lesão, no momento de um tombo, uma torção, ele é fundamental. A diferença é que a gente ali com o gelo, né, a gente tem sempre que lembrar, as pessoas têm que ficar ali atentas, que a gente tem, ele é prático, ele está ali na hora para esse tipo de contusão e de momento, e a gente faz ele em torno de 15 a 20 minutos, né, porque o gelo, como a ação dele é um pouco diferente, né, Bruna, o Rodrigo explicou para a gente o que acontece, o corpo se protege daquele frio extremo, né, o gelo, como não é um frio extremo e é muito localizado, pontual, o que ele faz? Ele faz uma vasoconstrição, para de circular sangue naquela região, que é o que a gente quer naquele momento da lesão, né, da onde você se machucou, está num processo de recuperação, e para de circular sangue. Então, você tem ali uma vasoconstrição, a inflamação ela reduz, e você esse o seu objetivo ali naquele momento. Então, o que acontece? Depois de um tempo de 20 minutos, existe uma vasodilatação reflexa. Então, começa a aumentar a circulação ali. Por isso que a gente fica só em torno de 15 a 20 minutos, porque a gente não quer que tenha essa vasodilatação, a gente quer a vasoconstrição, a gente quer que pare de circular sangue ali, para a lesão diminuir, para ela não aumentar e desinflamar aquela região. Treinando com você, ninguém vai precisar de gelo, Camila Hirsch. Precisa, viu? Precisa, porque às vezes dá uma tendinite, às vezes dá alguma coisinha, às vezes acontece, tem gente que tropeça e cai, acontece. Viu? Mas a gente tenta evitar. E quem quiser treinar com você, então, como é que faz?
É só me procurar no Instagram, no @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Até a próxima semana, Bruna. Até a próxima semana, ouvintes. Lembrando que o nosso e-mail é oinforma@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.